Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel, muito prazer, é a primeira vez que eu apareço aqui no canal da Arca, falando e não cantando, então me deem as boas-vindas e deixem um like aí já. Bom, eu quero falar sobre um tema que pra quem tem aí um tempo já de caminhada na fé pode ser algo básico, mas a verdade é que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, sobre tentação. Restaurada, Capacitado. Eu sou amado. eu sou Arca. Evolução Arca. Tentação é aquele negócio lá, né, que a gente não pode fazer porque tá errado e a gente não pode, né? É isso aí. A verdade é que muita gente não sabe explicar o que é tentação e se confunde muito a tentação com o pecado. Então, o pecado realmente é aquilo que está fora da vontade de Deus, é aquilo que está fora do mandamento de Deus para as nossas vidas. A tentação é o caminho. Então, nossos impulsos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo isso, às vezes ali influenciado pelo inimigo, é o que nos leva a cair em pecado. Então, o nosso dever como cristãos é resistir, é fugir da tentação. E como a gente faz isso? A gente pode seguir o exemplo de José, que lá em Gênesis, simplesmente a esposa de Potifar estava lá, né, dando em cima dele e tal, ele virou as costas e saiu correndo. Mas e quando a tentação está na nossa mente? E quando a tentação vem em um sentimento de inveja, por exemplo? Fala, olha... Aquela menina tá tão bonita. Ah, que droga, porque ela tem que estar tão bonita. Sim. Nossa, que exemplo horroroso, né? Mas foi o que veio na minha cabeça, gente, desculpa. Ou então, melhor um. Jesus já nos disse de que se você olhar para a esposa do próximo e já imaginar alguma coisa ali, você já tá adulterando no seu coração. Então você imagina, tá tudo na sua mente. Você, teoricamente, não fez nada, fisicamente. Mas você olhou, essa foi a tentação, e o pecado foi o pensamento e você alimentar esse pensamento, essa imaginação, certo? E afinal de contas, tem alguma direção direta na palavra? Tem várias, na verdade. Eu vou citar só uma aqui, que Jesus nos diz lá em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mas aí vigiar e orar já não é o que o cristão tem que fazer o tempo todo, então não é bem para tentação, é para tudo. Tudo a gente tem que vigiar e orar. Tem alguma coisa um pouco mais específica? Vamos olhar para a vida de Jesus. Abre aí comigo, ou não, só me acompanha aí no vídeo. Em Mateus 4, a tentação de Jesus. A gente vai analisar como Jesus foi tentado e vai perceber aqui que as tentações que nós passamos hoje em dia, mesmo que muita gente fala, nossa, hoje em dia o tempo tá tão difícil, são tantas tentações e tal, isso são mesmo. Só que as áreas são as mesmas. Na verdade, Satanás é muito pouco criativo. Ele dá uma variada ali no que já existia antes, mas não criou nada muito novo. A gente vai ver isso um pouco mais a fundo agora. Antes de começar o 4, Jesus foi ao deserto, no capítulo 4. Mas no final do 3, ele estava sendo batizado e sendo cheio do Espírito Santo. Então, para vencer a tentação, não adianta a gente estar vazio, porque não vai ser possível. A gente só consegue vencer a tentação, vencer o pecado, se a gente estiver cheio do Espírito Santo. É aí que entra a parte do orar e vigiar, que não deixa de ser uma plena verdade para as nossas vidas, certo? Então vamos lá. Aqui Satanás tenta Jesus de 3 formas distintas, em 3 áreas distintas. E eu vou explicar isso. A primeira tentação, ele fala o seguinte: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui ele está tentando Jesus na necessidade básica que nós temos. Todos nós temos necessidades básicas. Vem ali, fome. Se você tem fome o tempo todo, se é exageradamente fome, se torna glutonaria. Outro exemplo é nossa vida sexual. Você começa sua vida sexual antes do casamento, ou seja, você não aguarda, você não tem ali o eu escolhi esperar, né? Você está em pecado. Então, uma necessidade básica, que seria algo da nossa natureza, só que colocado no momento errado, uma quantidade errada, se torna um pecado. Tá certo? Vamos olhar rapidamente para a resposta de Jesus, que ele fala o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para todos os pecados envolvendo, todas as tentações envolvendo nossas necessidades básicas, a resposta é: qualquer que for a nossa necessidade, ela não está acima de Deus. Ou seja, aquilo que Deus nos instrui tem que estar em primeiro lugar. Beleza? Parte 1 foi. Parte 2 agora. Satanás diz o seguinte: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo.
E ele ainda completa ali, dando ali uma referência bíblica para tentar enganar Jesus, né? Citando o Salmo 91, que diz: dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Essa segunda tentação talvez seja mais complexa de você entender, porque aqui, na verdade, ele coloca em prova quem Jesus é. Ou seja, ali ele pode estar falando: ó, você é filho de Deus, hein? Ó como você é bom. Nossa, e aí coloca o orgulho lá em cima. Então pra gente, muitas vezes acontece isso, né? A gente olha pro ímpio, vê o cheio de dinheiro, carro novo, tal, e aí a gente olha e fala: Senhor, eu sou filho de Deus, como eu não tenho o que aquele cara tem? Como que... E aí vai, né? E aí a gente tem a falha no orgulho. É o excesso do se encher de si. E aí, e também serve pro outro sentido. Então, você é filho de Deus, joga daquilo pra baixo. E aí gera uma dúvida de quem você é. E aí você pode fazer no mesmo sentido. Olha a pessoa e fala: nossa, olha lá, a vida dele tá tão boa e eu que sirvo a Deus. Ah, eu acho que Deus nem existe, porque pra eu estar assim, né, eu acho que não tem nada a ver. E gente, isso é muito comum, é uma dúvida muito comum. Porque a gente, como ser humano, a gente quer as coisas no preto e no branco. Mas Deus não é assim. Vamos dar uma olhada na resposta de Jesus. Jesus vira para Satanás e fala assim: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, ele responde também com a palavra. Ele responde conhecendo a Deus. Ele não põe à prova, por quê? Porque ele sabe quem Deus é. Então, antes de você falar se você é de mais ou que você é de menos, o orgulho ou a depressão ali, por você se depreciar, você olha para quem? Para Deus. Conheça a Deus e ele dirá quem você é. Então Jesus não fala assim: eu não preciso de que você duvide de mim, eu sei quem eu sou. Não. Ele olha para Deus e fala: meu Deus, por ele ser quem é, eu não vou colocá-lo à prova. Então, parte 2 tá aí. E a parte 3, que acho que é a mais clássica, é a mais básica ali, do poder e da ganância. Satanás leva ele a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Então, quantas vezes, talvez o prostrar e adorar aqui seja visto como um pecado. Nossa, vou prostrar e adorar Satanás, eu nunca vou fazer isso na minha vida e tal. Mas quantas vezes, talvez as pessoas não passam a perna em alguém no trabalho para alcançar um cargo maior, ou mente em entrevista para conseguir um emprego, ou até mesmo cola numa prova para conseguir uma nota maior e ter reconhecimento dos pais. Então, você percebe que tudo isso tem algum nível ali de reconhecimento ou ganância. Você quer um cargo maior, você quer um reconhecimento de alguém, você quer... Os fins nunca justificam os meios. Então a gente tem que entender. A mentira aqui, ela continua sendo um pecado. Sendo para você ter uma promoção ou não, para ser contratado ou não, ainda é mentira. Então, o mentir, o enganar, o trapacear, a corrupção, isso é se prostrar diante de Satanás. Isso é adorar Satanás. Porque você está fazendo aquilo que ele aprova. E aí vamos ver o que Jesus responde. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, anjos vieram e o serviram. Ele vai falar o que aqui? Que a adoração, a gente não deve adorar Satanás, a gente não deve fazer aquilo que Satanás aprova, que é tudo isso, a mentira, a corrupção e tal, e tal, e tal. Você coloca primeiro a adoração a Deus. Você adora a Deus com as suas atitudes. Então, por mais que o que você vai agir ali conforme a palavra de Deus não vai te trazer reconhecimento nenhum, não vai te trazer benefício nenhum, quando você age conforme o que Deus nos ensina, você está adorando a Ele. E está fugindo dessa tentação aí de realmente se tornar alguém corrupto, se tornar um mentiroso, se tornar um etc, etc, etc. Beleza, pessoal? Então essas são as 3 áreas. Tentações das necessidades básicas. Comida, bebida, diversão, dormir. Dormir se torna preguiça. A gente precisa dormir, não precisa, mas em excesso se torna preguiça. Nossa área sexual, tudo isso está dentro
do primeiro grupo aqui, necessidades físicas, básicas, que naturalmente nós precisamos delas. Só que elas são o quê? Colocadas em momentos errados ou em quantidade, em excesso, ou em falta, etc. Segunda parte, do que nós somos. Então, se a gente se coloca como algo grandioso demais, se torna orgulho. Se você se coloca como algo abaixo demais, muitas vezes é visto como humildade, mas na verdade você está se depreciando. Está depreciando a obra que Deus fez ao te criar. E o terceiro é ali o poder, né? A ganância e tudo isso que está relacionado às suas metas de vida. E agora, para vencer essas tentações sobre as nossas necessidades, vamos nos lembrar que sempre a nossa maior necessidade vai ser Deus. Para vencer a tentação sobre o que nós somos, vamos sempre nos lembrar de quem Deus é. E Ele vai nos falar quem nós somos, sem nos vangloriar, sem nos depreciar, mas exatamente na medida exata. E para vencer o terceiro grupo das tentações, vamos sempre nos guardar para que nossas atitudes sempre adorem a Deus e não a Satanás, sempre seguindo os preceitos e ensinamentos que Jesus nos trouxe e que Deus tem nos trazido dia após dia. Tá certo? Beleza, galera? Gostou desse vídeo? Compartilha aí pro seu grupo de oração, dos jovens, amigos. Se também não for cristão, compartilha aí pra sua família, ou enfim, compartilhem essa palavra, que realmente possa abençoar o máximo de pessoas possível. Deus abençoe vocês e até a próxima.